a RTM nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Amigo, trago para si a mensagem com o título Cuide de sua fé. Começaria por dizer que, por sermos pessoas diferentes, é inevitável manifestarmos diferentes modos de fé, de crença e de comportamentos variáveis perante Deus e perante os homens. O que é fé? Os bons dicionários definem fé como crença religiosa em valores espirituais, fé como a primeira das virtudes teológicas, fé como adesão, anuência pessoal a Deus e seus desígnios, fé como firmeza na execução de uma promessa ou compromisso. A Bíblia define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Há 3 tipos de fé que gostaria de salientar nesta mensagem, como fé mágica, fé tradição e fé experiência. A fé mágica está relacionada ao mundo antigo, que vivenciou uma estranha crença na divindade conhecida como Vênus. Vênus era mulher de belas formas e deusa do amor. A sua influência abarcava a natureza. O povo de então cria que Vênus dominava o mar, determinando a serenidade das ondas gigantescas, e que tinha controle sobre a fecundidade e por isso mantinha o processo da vida. A segunda fé é a fé tradição. Conta-se que um certo jovem ligado a uma confissão religiosa do Oriente estudava numa universidade dos Estados Unidos. Nas suas pesquisas, durante os seus estudos, descobriu que a água examinada continha algumas impurezas. Encontrou até nelas alguns vermes perigosos. Isso abalou tremendamente a sua crença, a sua fé tradicional, porque tinha aprendido de seus pais e avós que a água, após correr alguns metros, purificava-se a si mesma completamente. Não conseguiu conter a sua frustração e decepção quando examinou a água que tinha corrido vários metros e ainda tinha vermes. A fé deste jovem era fé ilusória, era convicções, ou melhor, a convicção recebida por tradição dos seus antepassados. A fé tradição continua hoje a dominar as mentes e os corações de muitas pessoas. Há por aí falsos fiéis e até líderes religiosos que ensinam doutrinas, éticas e costumes falsos para se afirmar como autoridades no assunto. Infelizmente, o nosso povo não examina as Escrituras, não questiona, aceita tudo crendo pela fé nos ensinos falsos. Daí as declarações de muitos dizendo: meus pais, meus avós me ensinaram assim, e assim eu creio. Creio e morrerei assim. Outros dizem: nasci nesta religião e quero morrer nela. Dizem assim porque não há visão crítica, não há abertura para novas ideias, porque temem rever novos conceitos que possam impor mudanças na sua crença, na sua fé.
a fé tradição é fé cega e não tem base bíblica. Qual é a sua fé, meu ouvinte? Fé mágica ou fé tradição? A terceira fé é a fé experiência. A fé experiência não sobrevive à custa de clichês, lendas e fantasias. A fé experiência demanda criatividade e reflexão. A fé experiência há de ter objetivo real, concreto e confiável. Essa confiabilidade não se condiciona a um conhecimento pleno e absoluto do objeto da fé. Por exemplo, eu não entendo tudo de eletricidade, mas por experiência eu tenho fé de que, se apertar o interruptor, estarei na luz e as trevas ao meu redor desaparecerão. Quando tomo remédio, não preciso traduzir os termos técnicos e enigmáticos da receita médica. Por experiência, tomo pela fé, crendo que o remédio vai funcionar. Não entendo nada do funcionamento do avião, mas quando entro nesse objeto, creio pela fé e pela experiência que me levará ao destino. É claro que às vezes o avião cai por falha técnica ou por outras razões, mas eu sei por experiência que isso funciona, que o objeto funciona, que o avião me leva ao destino. A fé e experiência não é cega. Ela caminha lado a lado com a razão. Razão e fé complementam-se no intercâmbio de experiências. Compete à razão questionar o fanatismo religioso, fanatismo irracional e nocivo de nossos dias. Compete questionar os desvios da fé mágica e fé tradição. A fé e experiência têm o direito de disciplinar pronunciamentos céticos e presunçosos de homens e mulheres inchados de falso conhecimento e religiosidade. A fé e experiência exige um culto racional, onde a razão ilumina a fé e a fé clarifica a razão. No passado, a fé e a razão não davam as mãos, mas hoje são companheiras inseparáveis, desde que haja coerência e fidelidade em ambas as partes. Apóstolo Paulo disse que cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Qual é a razão do meu cântico? Qual é a razão do meu louvor? Que tipo de fé é a sua? Que qualidade de fé cultivamos? Como pastores, bispos e ministros do Evangelho, qual é a consistência do que cremos e pregamos? Com que estratégia almejamos em alcançar e ganhar pessoas perdidas, sem verdadeira fé, sem salvação e sem esperança? Estamos a divulgar promessas enganosas ao povo com o cristianismo diluído, fácil, vulgarizando a fé genuína? A verdadeira fé carece de suporte racional e bíblico. Cuide de sua fé, porque religião e ciência andam de mãos dadas. Já dizia o grande reformador Martinho Lutero que a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Sim, meu ouvinte, a fé e experiência é ação baseada na certeza sem evidências físicas. A fé e experiência agrada a Deus. O conhecimento do Deus verdadeiro só vem por meio da fé,
porque Deus é invisível. A fé e a experiência confia nas promessas de Deus, mesmo quando parece impossível. A fé e a experiência estende-se para buscar o galardão eterno prometido por Deus. A fé e a experiência obedece a Deus, mesmo quando a ordem divina parece irracional. A fé e a experiência não teme os homens, mas teme a Deus. Meu ouvinte, esta é a verdadeira fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Cuide de sua fé, crendo pela fé em Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas com Isaac Silvano. RTM, a Rádio de Portugal.